Será que tu tem desperdiçado o teu tempo e nem se dado conta disso? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Muitas vezes a gente não para pensar no quão valioso é o nosso tempo e para onde ele tem ido. É como se a gente não percebesse que ele tem escorrido pela nossa mão e que a gente não consegue nem pegar ele. A gente não consegue nem dominar ele. Parte de encarar o processo de autoconhecimento é a gente compreender como a gente administra o nosso tempo e se é feito de uma maneira consciente, se tem sido feito de uma maneira consciente. E nessa avaliação, nessa autoavaliação que eu também me coloquei, eu comecei a perceber como essa administração ela não era feita de maneira consciente. Talvez tu sinta que um dia nunca é suficiente. Vocês já escutaram aquela pessoa, nossa, hoje o dia devia ter 48 horas. Mas o que tu faria com essas 48 horas? E aqui eu não tô falando de casos em que realmente a pessoa passa 2 horas dentro de um ônibus, mais 2 horas dentro de um trem para trabalhar 8 horas. Eu já fui a pessoa que passou mais tempo do dia dentro de um ônibus em locomoção, indo para o trabalho, indo para a faculdade, do que tempo dentro de casa. Então, eu tenho esse olhar, eu sei que existe essa outra realidade de um dia que nos exige mais, e ainda assim, dentro dessa realidade, é importante que a gente encontre brechas dentro dessa rotina para gerir o nosso tempo. É muito comum dentro dessas rotinas, quando a gente está tão imerso e tão sendo conduzido pelos horários que nos são impostos, que a gente não pare para pensar. Mas ainda assim, dentro dos horários que nos são impostos, a gente tem o nosso próprio tempo. E dentro desse nosso próprio tempo, a gente precisa administrar bem ele para que a gente se direcione ao que a gente quer. Mas o que eu quero dizer aqui é mais especificamente para quem tem mais controle desse seu tempo, para empreendedoras, para pessoas que deveriam ter mais controle, porque podem administrar o seu tempo, mas não têm esse controle. E eu comecei a perceber muito disso esse ano que eu comecei a empreender e também a atender empreendedoras, a conduzir empreendedoras, tanto a compreender como eu tenho administrado o meu tempo, mas a perceber como elas têm administrado os seus próprios tempos. Para que a gente comece, então, a pensar e a definir melhor para onde está indo o nosso tempo e para onde a gente gostaria que fosse, é importante que a gente faça essa autorreflexão de como a gente tem feito esse investimento de tempo, no que a gente tem investido tempo, no tempo que eu tenho livre de trabalho, o que eu tenho feito, como eu tenho aproveitado esse tempo livre. Será que eu tenho colocado o tempo livre na minha agenda ou esse tempo livre eu tenho preenchido com outra coisa? Como, por exemplo, rodar as redes sociais. E esse é um exercício que pode parecer muito simples, mas nos exige, porque exige enfrentar esse desconforto de às vezes perceber que a gente está fazendo completamente de maneira maléfica mesmo para o nosso futuro essa gestão de tempo. A partir dessa análise para entender para onde tem ido o nosso tempo, como a gente tem utilizado, onde a gente tem investido esse tempo e se a gente tem feito isso de maneira positiva ou negativa. Então, no meu tempo livre, eu passo tempo com os meus filhos, eu passo tempo com a minha família, com o meu marido, ou eu passo tempo rodando as redes sociais? Bom, se eu quero ter tempo para criar os meus filhos, se eu quero ter um bom relacionamento, se eu quero cuidar da minha casa, do meu relacionamento, eu preciso ter tempo para isso. Então eu preciso ajustar a minha rotina para que tenha tempo para isso. Mas é possível fazer crescer um negócio, se dedicar à carreira e ainda assim à família, ainda assim ao marido, ainda assim aos filhos, ainda assim a si mesmo? E aí a gente precisa começar a definir prioridades. E quando eu digo prioridades, a gente pode partir dos nossos valores, o que nos guia. Então, se hoje eu trabalho para dar uma boa vida à minha família, ok, eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Mas ainda assim, eu não posso abrir mão disso aqui, eu não posso abrir mão do meu tempo com a minha família, eu não posso abrir mão do meu tempo com os meus filhos.
mas é parar para pensar conscientemente dentro das 24 horas, quanto tempo é possível dedicar a cada um desses, a cada uma desses pontos da minha vida que eu não posso abrir mão. E se, por exemplo, eu entendo, identifico que a minha prioridade hoje principal é a educação dos meus filhos, eu preciso entender que às vezes eu vou precisar ajustar, abrir mão de alguma coisa no âmbito profissional para priorizar isso aqui. Ou o contrário, vamos pensar uma pessoa que está crescendo a sua carreira, crescendo o seu negócio, mas também quer aproveitar o tempo livre com os amigos, quer sair, quer se divertir. Talvez eu vá ter que abrir mão, em alguns momentos, dessa diversão para focar no meu negócio, para focar na minha carreira. E não há nada de ruim nisso, desde que eu também tenha claro a minha prioridade, desde que eu tenha claro, estabeleça um limite para isso, para que eu não viva abrindo mão de mim mesma, que eu não viva abrindo mão de momentos de lazer, que eu não viva abrindo mão e acabe me frustrando. Tanto não conseguindo fazer o meu negócio, a minha carreira crescer, porque eu tô sobrecarregada, porque eu nunca tive tempo, não abri brecha para o meu lazer, para o meu cuidado. É importante que a gente pare para pensar conscientemente nesse tempo que a gente tem hoje e como a gente tem utilizado esse tempo, para onde a gente tem utilizado e como tem utilizado. E parece realmente uma coisa muito simples, muito lógica. É lógico, é óbvio, mas a gente precisa ainda assim parar para pensar no óbvio, porque senão, assim como muita coisa na vida que às vezes a gente, isso é tão óbvio, né? Não é, não pode ser isso. Sabe aquela coisa de, agora eu vou ler esse livro e minha vida vai mudar. Não, agora isso aqui vai mudar minha vida. Esse curso aqui agora vai mudar minha vida. E aí a gente tá sempre achando que vai vir algo grande que vai mudar a nossa vida e a gente esquece de olhar para o básico, para o óbvio. O óbvio ainda precisa da nossa atenção. Eu preciso parar para pensar para onde tem ido meu tempo, para que eu consiga também tomar melhores decisões, para que eu consiga entender se o que eu tenho feito hoje tem me direcionado ou me afastado da vida que eu quero construir. Se eu não paro para pensar nisso, eu só vou levando e esperando que alguma mudança surja sem que eu nem esteja preparada para essa mudança, porque eu vou estar tão embolada em tudo que eu deixei virar uma bola de neve que eu não vou nem aproveitar, não vou nem poder aproveitar oportunidades, eu não vou nem poder viver oportunidades. E dominar a nossa gestão de tempo é dominar a nós mesmas, porque se eu não tenho um autodomínio suficiente, eu não consigo estabelecer um bom limite comigo mesma. Então, eu estou lendo o livro Autodomínio do Padre Fausto e ele fala muito sobre isso, sobre como é importante que a gente não se deixe ser dominado pelas coisas, como, por exemplo, pela gula ou pelo consumo em excesso do celular, de telas. Ele não falou nada especificamente de telas até o momento, mas eu faço muito essa relação, assim, de tudo que ele fala, de como tudo que hoje nos está posto no mundo, tudo que a gente tem acesso hoje no mundo, pode ser bom ou pode ser ruim, depende de como a gente tem utilizado. Então, uma boa refeição é ótimo, mas se a gente extrapola, ela se torna ruim. As redes sociais, esse espaço que a gente tem aqui é ótimo, a gente consegue explorar, a gente consegue conhecer novas pessoas, a gente consegue se conectar com novas ideias, se inspirar em pessoas, em rotinas, mas se eu abuso disso, se eu extrapolo o limite e começo a utilizar de uma maneira negativa para me comparar, se torna ruim. Então, tudo que nos está posto no mundo é a gente que dá o tom para a coisa. A maneira como a gente utiliza. Então, o tempo, ele não é ruim desde que a gente saiba utilizar do tempo. Desde que dentro da nossa rotina, do que nos é posto às vezes, que a gente saiba fazer uma boa administração. E aqui, falando especificamente, mais uma vez, com mulheres que têm esse privilégio de poder administrar o seu próprio tempo e ainda assim escolhem não fazer. E não fazer de uma maneira consciente.
Porque administrar o seu próprio tempo não é colocar os horários na sua agenda, não é utilizar 20 aplicativos para criar hábitos. É parar para pensar e analisar de maneira concreta e eficiente em como têm sido os seus dias, os turnos dos seus dias, o que tem feito concretamente, o que eu tenho feito nesses dias. Na última semana, para quantas horas eu dediquei a cada tarefa? Quais dessas tarefas foram fundamentais para o meu desenvolvimento, para o fortalecimento do meu relacionamento, para o cuidado comigo mesma, para a minha saúde mental? Isso é pensar concretamente. E é fazer ajustes intencionais. Então, se eu na última semana não tive comportamentos alinhados, quais são os ajustes que eu posso fazer? Que eu posso começar a fazer? Porque, sem dúvidas, que não vai ser do dia para a noite. Não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão mudar, até porque mudança de comportamento nos exige. E muitas vezes a gente está tão impregnado nesse movimento de deixar o tempo simplesmente passar, que nos exige. Pode ser que uma semana eu tenha mais domínio, outra mais, outra menos, e aí eu vou encontrando o meu próprio equilíbrio. E aí eu vou fazendo as coisas andarem nesse movimento. Mas para que esse movimento comece a acontecer, eu preciso parar e pensar de maneira consciente. Eu preciso dominar a mim mesma, dominar as minhas emoções, dominar os meus dias, as minhas horas, dominar o meu tempo. Porque senão eu deixo que ele me domine. Eu deixo que as coisas me dominem, que o celular me domine, que as redes sociais me dominem, que as circunstâncias me dominem, e não domino a minha própria vida, e não domino o meu relacionamento, a criação dos meus filhos, a minha carreira. Então, o primeiro passo para esse domínio da nossa gestão de tempo é parar e pensar, fazer essa reflexão das últimas semanas e se direcionar intencionalmente a pequenos ajustes que vão fazer diferença. Esse movimento também vai nos ajudando nesse autodomínio. É também se lembrar durante a semana desse compromisso com esses ajustes. Chamar o nosso corpo, a nossa mente para o presente